Aí. Bom dia, bem-vindos a mais uma Lamo Session. Hoje temos o prazer de ter aqui uma das referências da fabricação digital no Brasil, a professora Regiane Pupo. A professora Regiane fez a sua graduação, doutorado e pós-graduação na Unicamp, na Universidade de Campinas. Também teve um sanduíche na Universidade de Lisboa, né? E já há alguns anos que montou o laboratório Pronto 3D, que é um laboratório de referência, um laboratório que tem vários polos dentro do Estado, né? E hoje ela vai nos contar um pouco a história da adaptação desse laboratório, né? Nesse período pandémico e como e dá também aqui a partilhar com a gente aí essa superação coletiva, né? Então, começando aqui por agradecer muito a presença da Regiane e vou passar a palavra. Bem-vinda, Regiane. Muito obrigada, Gonçalo, Andres. Eu primeiro quero me desculpar pelo atraso, mas o Zoom realmente está de mau humor, não me deixou trabalhar hoje. E agradecer o convite, agradecer a introdução do Gonçalo, né? E adorei o nome, Lamo Sessions, achei assim muito legal, né? Muito, muito criativo, né? Mas assim, a minha ideia hoje é realmente mostrar que nesse quase 2 anos, né, de parada aí que a gente teve, o Pronto e as atividades de ensino, pesquisa e extensão não continuaram como deveriam, né? Teve uma parada, como todo mundo, né? Mas a gente, de alguma forma, conseguiu introduzir ainda no ensino, pesquisa e extensão, conseguiu que não parasse, né? Conseguiu que isso continuasse de alguma forma, não como a gente queria, é lógico, né? Mas conseguimos alguns resultados legais, né? E enquanto eu fazia essa apresentação, essa semana e a outra semana, eu fui me dando conta dos números, né? Uns números, assim, que são alarmantes, né? Números de pessoas que não puderam frequentar o laboratório, né? Pessoas que deixaram de fazer suas pesquisas, pessoas que tiveram que interromper essas atividades que a gente estava em continuidade, né? Mas a gente está aí, vamos continuar, né? Esperamos que com saúde dê tudo certo. Então, eu vou apresentar mais ou menos aí algumas coisas que a gente faz, para quem não conhece, né? E depois aí o que a gente tem aprontado durante a pandemia, né? As imagens que eu vou mostrar são todas referentes a atividades do Pronto, né, todas, quando aparecem crianças, a gente tem sempre os pais e responsáveis com assinado o direito de uso da imagem, né, então a gente pode utilizar, né, então são alunos, professores, bolsistas, pesquisadores, comunidade não acadêmica, né, e as crianças, que a gente tem uma atividade muito grande com crianças no laboratório, tá? Então, eu fico à disposição, se alguém quiser falar alguma coisa durante a apresentação, é um papo mesmo, tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, me interromper, tranquilo, tá? Se não, eu vou apresentar aí meus 240 slides. Não, mentira. Vou apresentar, e aí depois a gente conversa. Eu só vou desligar o meu WhatsApp, porque sabe como é que ele vai ficar esse plim-plim-plim durante, né? Peraí, aqui, ó. É que tem gente perguntando, cadê o link? Cadê o link? Pronto, fechei. Aí. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela. Vocês me escutam bem, né? Escuta bem, né, Gonçalo? Escutam, né? Tá. Perfeito. Eu só não estou com o chat visível, tá? Porque eu tenho meu roteirinho aqui, tenho vocês aqui e tenho a apresentação aqui, tá? Então, se alguém quiser falar, pode ligar o microfone, não tem problema nenhum, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então, como eu disse, a gente vai falar da pesquisa e fabricação digital na pandemia especificamente, né? Como atividade pontual durante esse tempo. Essa sou eu,
como o Gonçalo disse, eu sou arquiteta de formação, embora eu esteja lotada na UFSC, no departamento de design de produto, né, de design, mas eu sou arquiteta, fiz meu mestrado na UFSC e meu doutorado e pós-doutorado na Unicamp, né. Eu coordeno desde 2013, quando a gente fundou, o Pronto 3D, que é uma rede de laboratórios de fabricação digital no estado de Santa Catarina. Eu vou explicar um pouquinho sobre ele aqui no decorrer, tá? Então, a gente começa sempre falando, às vezes eu deixo para o final, às vezes no início, né? Mas um lema que a gente tem no Pronto, né? E eu acho que é todo e qualquer laboratório de fabricação digital, que é o quê? O grande provérbio, né? O que eu leio eu esqueço, o que eu vejo eu lembro, mas o que eu faço eu aprendo, né? Então, na verdade, a gente leva sempre esse pensamento, né, em todos os projetos, independente de ser design, arquitetura, engenharia e toda a gama de projetos ali que a gente tem no laboratório, né? Com isso, a gente entra nessa tríade, pensar, projetar e fabricar. E aí isso se transforma numa célula só, né? Nessa célula, o profissional, ou o estudante, ou o pesquisador, ou o não acadêmico, né? Ou a dona de casa que que tenha uma ideia e queira fazer alguma coisa no laboratório, né? Essas pessoas se mantêm comprometidas de uma maneira absoluta durante todo o processo projetual, né? Então, ele pensa, projeta, fabrica, projeta, pensa, e isso é uma atividade cíclica, né? Que permeia todas as fases do projeto, do processo projetual, né? E aí, essa metodologia ou esse processo de ensino-aprendizagem, ele tende a balizar todo o processo que a gente chama de materialização da forma, né? Ele segue diferentes etapas do processo, de qualquer proposta, né? E aí ele tem o apoio desses laboratórios com os equipamentos digitais e às vezes não, né? Então eu posso sempre complementar com ferramentas tradicionais, com ferramentas corriqueiras, mas o uso da tecnologia ela vem agregar, ela vem às vezes, ela vem, né, facilitar, às vezes demora mais, né? Mas a qualidade ela fica mais perto daquela fidelidade que a gente procura, né? Então, a gente tem diversas atividades que seguem essa mão na massa em ambientes com esses equipamentos misturados sempre no pós-processamento, em montagem, em tentativa e erro, em experimentação pura, né? Então, sempre agregando a colaboração dos envolvidos, né? E isso dá uma versatilidade no sentido de enfrentar alguns problemas de projeto, né? Então, aqui, o Eric, para ele, esse é um problema de projeto, né? Então, ele recebeu esse dinossauro, mas ele tem, nesse caso aqui, ele estava sendo alfabetizado. Ele deve ter uns 6, 7 anos, né? Então, ele tinha que colocar cada costelinha que tinha uma letra na costelinha da própria letra, na ordem do alfabeto, né? Esse era o problema de projeto dele, né? E ele, antes disso, ele entendeu como o dinossauro vira desenho, vai para o computador e se materializa depois, né? Na forma de um puzzle. Então, dentro dessa gama de problemas de projeto, a materialização da forma, ela aflora essa criatividade, né? Ele, sem querer, está aprendendo o alfabeto e, sem querer, está aprendendo essa materialização, né? No caso aqui do corte a laser, né? Então, assim, existem diversas pedagogias, didáticas e soluções de problemas na arte, na arquitetura, no design, na engenharia, e lá no Pronto a gente envolve todo e qualquer curso da universidade que envolva essa materialização da forma dentro do processo, né? Então, a gente atende lá desde, sei lá, curso de matemática, curso de fisiatria, curso de medicina, né? Não só o design e arquitetura, que parece que, assim, né, os mais focados nessa área. Aí, de maneira muito mais clara, né, esse aqui, por exemplo, esses dois eram professores da rede, né, professores da rede municipal de Florianópolis, né, que foram lá para uma capacitação de robótica e materialização com materiais reciclados, né? Então, são
motor de passo de computador velho que a gente pega no lixo, caixa de papelão que a gente achou, cortada na laser, cortada na mão, e eles aprenderam essa sistemática, né? E tiveram a consciência dessa nova forma de passar para os alunos, né? Os relatos deles, né, que são da rede municipal hoje, é que ensinar informática é ensinar a colocar tio, vírgula, acento no Word. Então, não é isso, né? A gente precisa de algo a mais, né? Então, a partir do momento que eles foram lá, fizeram essa capacitação, numa tarde, saíram, assim, muito esperançosos, né? De que eles podem, com o mínimo, né? Com algumas ferramentas, ativar a criatividade, né? E abrir esse leque de possibilidades, nesse caso, para as crianças, né? Então, a gente tem aí sempre... aqui são alunos de vários cursos, né? Tentando ali, eles estavam montando uma impressora 3D, né? Então, assim, a gente vê que a faixa etária não é um problema, né? O nível de escolaridade também não é um problema, né? Os interesses são diversos, né? Mas todos são muito bem-vindos, né? Desde que botem a mão na massa, desde que façam pensando, pensem fazendo, né? Essa é a ideia, né, que a gente coloca lá. E aí a gente consegue ver que esse aprendizado, ele é baseado no hands-on, né? Que aí no Lamo vocês também fazem isso. É o fazer, cortando papel, né? A mão na massa, lixando, o aprender fazendo sempre utilizando, vamos dizer, a construção projetual de modelos, de protótipos de diferentes fidelidades, né? Baixa fidelidade, à mão, alta fidelidade, já com impressão 3D, com CNC, com montagem, né? Com tecnologia embarcada, né? Então, isso dá uma diversidade de opções que a gente tem, né? E esses laboratórios, né, que o Pronto e o Lamo fazem parte, né, hoje eles são apropriados e pertinentes aí nesse ensino, aprendizagem como base e metodologia para o conhecimento científico, né? Então, tem sempre esse espaço, aqui é a sala principal do Pronto, a sala de aula, então, assim, tem sempre coisas sendo feitas e as feitas estão ali mostradas, né? Então, a experimentação, ela é muito bem-vinda, né? Em qualquer parte do processo projetual. Se o aluno tem a necessidade de algum momento, e o momento é dele, de materializar aquilo para entender a espacialidade, a escala, a pega, o volume, tem várias alternativas, né? Tem uma gama de variantes muito grande, né? Ele é bem-vindo a fazer isso, né? Então, ele está na sala de aula, mas ali do lado tem a coisa que o aluno fez, que o colega fez, que o profissional fez, naquela porta tem a impressora 3D, tem a corte a laser, então é tudo junto, é um ateliê integrado, né? E é um laboratório, o ateliê é um ateliê laboratório, na verdade, né? Então, está sempre em movimento, nunca tá parado, né? Então, a gente sempre leva... Aqui foi um experimento que a gente fez na arquitetura, né? De trazer a materialização e a realidade virtual para o entendimento espacial de uma proposta que estava sendo feita ali para a entrada do laboratório, né? Então, aprenderam a fazer óculos, aprenderam a modelar, aprenderam a imprimir, sempre primeiro com maquetes e depois para o projeto final, né? Então, se torna uma coisa muito gostosa, né? E essa evolução prática, ela é o maior ganho, né, que permeia talvez essa temática, porque a gente oferece essa oportunidade em termos criativos, né? Então, o aluno começa com um entendimento de fazer uma modelagem, que ele vai entender como a CNC funciona, com todos os problemas, não estou dizendo que é fácil, né? O Andres e o Gonçalo sabem disso, né? Traz muito mais problema, às vezes, né? A fresa quebra, eu tenho que fazer a máquina não lê desenho, né? Não sei se o pessoal aí da turma já entrou nessa área, né? Mas a máquina não é assim, manda o desenho e tal, né? Eu tenho que fazer um processo de usinagem, eu tenho que ver o tamanho, no caso da CNC, né? O tamanho da fresa, a velocidade de mergulho, a velocidade de rotação, o número de cavaco, a altura X, a altura Z, a dimensão XYZ. Aqui, no caso, eram placas de MDF, elas têm que ver como que a gente vai prender ela na placa de sacrifício, como são as margens, tem os degrees of freedom, que são os graus de liberdade para a fresa não bater e quebrar.
E tem a parte da segurança, você tem que usar óculos, máscara, a gente tem lá os 12 mandamentos do pronto, né, que não pode ir de cabelo solto, não pode ir de chinelo, tem que usar EPI e etc. Mas aqui, né, nesse pensamento criativo, né, prático, né, eram 20 alunos, cada um fez uma placa, fizeram a usinagem no MDF, depois aplicaram a tela, a lã, né, de vidro, fizeram desmoldante, desmoldaram, aplicaram tinta, fizeram todo o tratamento e aprenderam a pintar, e hoje isso é uma parede, está lá no pronto, uma parede eclética, né, com os trabalhos, né. Então, assim, eu garanto que no momento dessa aplicação, né, de cabo a rabo que eu digo desde da modelagem, né, até o produto final, né, o aluno teve essa experiência, né, isso aqui é design de produto, né, mas também poderia ser aplicado na arquitetura, na engenharia, em qualquer outro curso, né, que tivesse o interesse dessa área, né. Então, com isso, a gente procura o quê? Ter uma excelência no DNA do laboratório, né? Então, uma colaboratividade, sempre tem, e a colaboratividade, assim, né? Eu não sei se no Lamo também acontece isso, mas tem um monte de gente trabalhando, sempre um dá pitaco no trabalho do outro. É incrível isso. Isso, assim, é um negócio, assim, muito interessante, né? Não é, você não precisa falar, você vai ajudar ele vai ajudar você. Não, quando você vê, tá todo mundo fazendo tudo e cada um ajudando, cada um passando a sua experiência, né? Por isso, um lugar versátil, né? Que possa trazer uma diversidade de coisas a serem exploradas, né? A gente busca uma eficiência, né? Tem os problemas que eu falei agora há pouco: máquina quebra, o laser pifa, o chiller dá pânico, às vezes pega fogo, a impressora entope, assim, inúmeras coisas, né? Mas faz parte, né? Faz parte. Estamos aí, vamos entender. E a partir do momento que o aluno ou quem está trabalhando, né, entende a máquina, entende o problema, aquilo fica fluido, né? Eu sei qual máquina faz o quê, para que processo, para que etapa do processo eu uso e como que eu interajo com ela, né? Como é que a gente tem que ter uma relação legal aí, né? Máquina-usuário, né? E aí isso torna a gente criativo, né? Muito, muito criativo. E, acima de tudo, que eu acho, tem que ser lúdico, né? Então, lá o nosso logotipo já diz isso, né? Ele é tudo colorido, né? Então, esse é o nosso DNA, né? A gente fez vários antes de fazer a marca, né? A gente fez vários eventos criativos, né? E esse é o DNA do pronto. A gente sempre busca essas cinco pontas, né? E a ludicidade, ela não é só para as crianças que vão lá. A ludicidade é para o aluno de graduação, o aluno que faz PCC, o aluno que faz iniciação científica, o mestrando, o doutorando e o que faz pós-doc lá que ajuda a gente, né? A ludicidade é muito importante. A ludicidade te deixa à vontade. Te deixando à vontade, você cria, né? E você tem esse envolvimento muito maior. E aí a gente se envolve, né? A gente quase dorme no pronto, né? A gente tem ali uma relação muito bacana entre as pessoas, né? Que eu já vou falar das pessoas, né? Mas entre os produtos que estão sendo produzidos, pensados, criados, né? Então, o pensamento criativo, né? A gente sempre começa pelo desenhar, né? Apesar de ser um laboratório que tenha muito equipamento, muita máquina, né? Muita coisa funcionando, né? Aflorando, né? Eu espalhei pranchetas e papel à vontade, lápis de cor, lápis pelo laboratório inteiro, que tem que desenhar. Você não fica lá sem fazer nada. Você está lá fazendo esquete, desenha, nada joga fora, né? Tá tudo lá, né? Então isso começa, né? Esse desaguar de ideias, né? Depois disso, a gente pode, se aquilo vingar, a gente começa a modelar, já começa a usar o computador. Eu posso construir ou de baixa fidelidade, à mão, né? Corto papel, monto, ou já levo para laser, corto, já depende do grau de modelagem que eu estiver fazendo, e eu manipulo isso. Se isso não dá certo, eu construo, eu modelo e eu desenho. Então, isso é um processo cíclico, né? Esse pensamento criativo, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? Sempre tem essa continuidade fluida, né? E aí, a gente também não pode ter máquina sem ter pessoas para operá-las, né? Então, aqui, alguns estão mais seguros,
né? Isso aqui é lá no pronto também, né? Alguns estão, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Alguns, será que eu estou entendendo o que é isso? Aqui é a CNC, né? A nossa CNC, ela é grandona, né? E então aqui estão tentando decifrar o que está acontecendo, né? Então a gente não pode ter máquina sem ter pessoas para operá-las, né? A gente também não pode ter software eficaz sem as pessoas para usar, né? Então tá aqui, ó, tá aqui na máquina e ele está sendo cortado aqui. Eu não lembro se isso aqui deu certo ou se deu errado, mas está aqui, né? E eu não posso ter produtos materializados sem as pessoas para pensar, né? Nesse trabalho aqui é sobre arquitetura higroscópica, né? Então são lâminas de madeira cortadas a laser, que dentro de um ambiente tal, com vapor, ela se torna maleável, né? Uma dissertação de mestrado, né? Que a materialização digital, ela foi fundamental para a produção desse trabalho, né? E também eu acompanhei ele inteiro, né? Pelo processo que teve de desdobramento, né? Antes, para chegar aqui é o final. Todos esses modelos ela apresentou, né? Então, assim, isso foi importante durante todo o processo de evolução desse mestrado, no caso, né? Então, o que é importante, muito importante dentro desse contexto, são as pessoas. A importância da massa humana, criativa e participativa, né? A gente sempre segue Palasma, né? Então, qualquer projeto, quando a gente sente, né, a gente acalenta aquele entendimento de escala, de proporção, de detalhes, como eu já falei, né? Detalhes construtivos, né? As crianças aqui fabricando tartaruga, né? É um processo aí, até um trabalho que a gente ganhou um prêmio. A gente ganhou segundo prêmio mundial de Fab Labs em STEM, que são atividades para crianças, né, de ensino fundamental, né, que se chamava Fabricar Tartarugas para Preservar Tartarugas, né. Aqui as crianças entendiam impressão 3D, corte a laser, moldes de silicone, e faziam as tartarugas de massinha, né, cada uma delas, e saíam com a sua tartaruga, entendendo o que era uma tartaruga com o casco tal, um tipo couro, um tipo, todos os tipos, né? E foi bem interessante. Mas aí o pegar, né? O sentido da mão, né? Do tato, isso era muito importante e sempre é importante, né? A entender, independente da faixa etária ali, né? Do processo que a gente está utilizando, né? Então a gente tem aí nesse processo todo, né? A gente separa, né? O saber o que e o saber como, né? Então, a gente tem o quê? O saber o que é o conhecimento universal, né? Então, eu sei que isso existe, eu sei que isso funciona, eu sei que eu posso usar isso, mas quando você tem o saber como, é uma experiência que você teve, é uma experiência adquirida, é uma coisa pessoal, é uma experiência onde o conhecimento está intrínseco ao fazer, né? Então, se você quer entender intensamente daquilo que você está propondo, e aqui, por exemplo, essa bagunça é uma bagunça organizada, né? Eu adoro de ver essa bagunça, né? Porque ela mostra que está sendo trabalhada, alguma coisa está acontecendo ali, né? Esse conhecimento mais intenso, né? Do que a gente está propondo, né? Vem com a experiência, né? Que é isso que eu estou falando agora, né? Que é a mão na massa, né? Que é o fazer mesmo, né? O entender, né? E aí, como será que isso aqui funciona? Né? Como que eu posso arrumar isso? Como que eu posso evoluir com isso, né? E passar para outras esferas, por exemplo, né? E aí a gente chega na metodologia baseada no processo de modelo físico, né? Então, é uma interatividade entre produto e produtor, né? E profissional ou estudante, e quem quer que esteja propondo isso, né? Por meio da construção, da manipulação, da avaliação e da adaptação. Então, sempre tem isso intrínseco durante todo esse processo, né? Um projeto que eu adoro mostrar, rapidamente eu vou mostrar para vocês, ele começa com massinha de modelar,
né? Uma iniciação científica que eu orientei, né? O objetivo era fazer um banco para o campus aqui da UFSC, né? Teve todo um processo de entrevista com o público-alvo, né? Mas começou com massinha, materialização com massinha, rudimentar, né? Passou para o Grasshopper, ainda um pouco de massinha, né? Mas passou um pouco para o Grasshopper. Depois ele já foi para a impressão 3D numa escala menor. Teve a necessidade de aumentar um pouco a escala, a gente foi para o corte a laser interlocking, fez uma parte do banco em interlocking para entender, né? E aí aqui a gente começou a ver os problemas de montagem, os problemas de encaixe, né? E aí a interação das pessoas, ó. Então aquele modelo do processo criativo que eu falei, né? Ele está aí presente, né? Não encaixa, não vai. No computador tudo voa, tudo uma coisa entra dentro da outra, né? Não tem, como é que fala? Que voa, não tem. Nada cai, né? Não tem problema nenhum, né? As coisas se encaixam, uma coisa, não tem nada. Mas na prática é outra coisa, né? Então teve ali um probleminha de montagem. Sempre as pessoas, conseguimos. Agora as pessoas estão levando para outras pessoas testarem. Outras pessoas testaram. Aqui dá para ver que é uma foto fake, né? Aqui são os donos do projeto, né? Ah, tô adorando, né? E a gente deixou lá para ver o que aconteceria. As pessoas foram se agregando, né? Aqui embaixo tinha espaço para o cachorro entrou. Então, assim, houve sim uma apropriação de um produto estranho, que eles nunca tinham visto, né? Que foi legal de ver toda a evolução desse processo, né? Mas aí, o que acontece quando chega uma pandemia, né? Muito legal até agora, né? Todo mundo lá interagindo, gostoso, né? Fazendo trabalho. E aí? A gente começa em março de 2020, uma coisa que a gente não sabia o que era, né? Que não podia respirar um do lado do outro, né? A gente começou a morrer, a gente começou a precisar se isolar. Eu fiquei desesperada, não sabia o que fazer com tudo aquilo que estava andando, que eu mostrei para vocês até agora, né? E aí? Sentar e chorar? Não é o jeito, né? Não podia, não é do nosso feitio, né? Se a gente está falando do aprender fazendo, né? Botar a mão na massa, a gente não podia, né? A gente teve que a primeira coisa que veio, como acho que 90, quase 100% dos laboratórios de fabricação, era fazer os face shields, né? Só um minutinho. Abastecer, né? Que foi a criação dos face shields, né? Então a gente começou, não entendia o que era isso, né? Não tinha pronto. A Prusa lançou mundialmente um modelo que a gente podia usar, né? E eu rapidamente tirei do laboratório alguns equipamentos nessa época. Eu não falei, mas a gente tem uma Kombi, né, que é um laboratório móvel. Até devia ter mostrado, mas não mostrei. A gente tem um laboratório móvel e ele tem esse laboratório móvel, a gente leva nas comunidades, nas escolas, né, de Florianópolis, né? Ele tem equipamentos reduzidos, né? Então ele tem impressora 3D, que é o tamanho normal, mas a gente tem uma laser pequena, a CNC pequena, uma vacuum forming, né? São todos equipamentos de menor tamanho que cabem na Kombi, né? Eu não podia tirar uma laser grande, não podia tirar uma CNC grande, né? E o que eu fiz? Eu peguei esses equipamentos e eu tentei distribuir nos meus bolsistas, né? Em mim e nos bolsistas, para que a gente pudesse ter alguns hubs de impressão, né? Que a gente conseguia. Era impressão. Primeiro era impressão para fazer os face shields, né? Então a gente fez um esquema de 6 semanas para a produção desses face shields, né? Nós fizemos 12 hubs de impressão e fizemos aproximadamente 600 face shields, né? Eu coordenando de longe, e aí a gente tinha alunos de graduação, que era design de produto, engenharia mecânica, engenharia de produção, 3 professores e 3 profissionais independentes. Foi muito bonito, pessoas que entraram em contato querendo ajudar. Olha, tem uma impressora em casa, eu quero ajudar. Como eu faço? Né? Conseguimos uma verba para comprar filamento, distribuir esse filamento, e aí de longe eu conseguia
fazer com que eu conseguisse, eles produzissem, distribuir o material, eles produzissem. Teve um processo ainda um pouco de ajuste, a gente fez o nosso mesmo, né? A gente não usou o da Prusa, que demorava mais um pouco, a gente reduziu um pouco do tempo, né? Fizemos no nosso, mas tinha montagem, tinha corte do acetato, tinha a distribuição, né? Então a gente ficou responsável por distribuir para os profissionais garis e motoristas da Prefeitura de Florianópolis, né? Então fizemos 600. No final dessas 6 semanas, né? Em um conjunto com o IFSC, com algum Senai e algumas instituições, já começaram a fazer com injeção de plástico, né? Então não valia mais a pena a gente demorar algumas horas para fazer um face shield, sendo que a cada hora injetado saía mais de 10 mil, né? Então a gente parou, né? Mas foi um trabalho que iniciou, foi aí, porque eu quis colocar aqui, porque foi aí que iniciou a ideia da distribuição, né? Da expansão do pronto, das coisas do pronto, em lugares off-pronto, né? Fora do laboratório, né? E aí a gente entra, depois disso, né, num processo aí de tentar, isso todo mundo passou, né, de tentar reconectar e tentar entender o momento que a gente estava passando, e fazendo com que o ensino, a pesquisa e a extensão não parassem, né? Então, por exemplo, eu tenho disciplina que é de fabricação, eu tenho disciplina que é de prototipagem. Todos os meus orientandos de PCC, de iniciação científica, todos eles são voltados à materialização da forma. Como é que eu ia parar isso, né? E sem saber quando voltava, né? Então, a gente está aqui hoje a gente está aqui com esses 4 semestres já remotos, né? 2021, 2022, 2021 e 2021-2. A gente está um pouco atrasado, né? A gente ainda está no 21-2 aqui, na metade dele, né? Vai terminar ainda o ano que vem, né? Tentando concatenar ensino, pesquisa e extensão remotamente, sendo impedidos de ir no pronto, né? A gente não pode ir lá fechado. Agora já podemos ir só para algumas coisas esporádicas, mas os alunos estão separados. Então, ensino, pesquisa, extensão, de 4 semestres inteiros, né? Ficou, não só eu, né? Todo mundo, né? Ficou o quê? O ensino eu tenho, isso aqui no caso do pronto, né? Eu tenho, a gente sempre atende no pronto de ensino as disciplinas de metodologia de projeto 2, projeto 3, prototipagem e programação para o design, tá? Isso na grade do ensino, né? Que a gente atende diretamente esses alunos. Isso deu mais ou menos 230 alunos que deixaram de ser atendidos. Na área da pesquisa, a gente tem entre PCC e C, não coloquei aqui mestrado, né, mas tem mestrado e doutorado, que a gente tem também alguns atendendo, né, dá mais ou menos uns 50 projetos que deixaram de ser atendidos. Na área da extensão, a gente considera a área de extensão os workshops, as oficinas, as crianças, todo esse atendimento à comunidade acadêmica e não acadêmica, né? São diversas coisas. Isso daria mais ou menos 40 pessoas, né? Que não foram atendidas, né? Então, dentre design de produto, arquitetura e demais cursos, no design, no total deu 320 pessoas não atendidas, na arquitetura, em média, tá? Isso é uma estimativa, né? Arquitetura, 30 pessoas, e os outros cursos, 100 pessoas. Isso que não puderam dar continuidade, como é tudo aquilo que eu mostrei antes ali, né? De estar aprendendo, fazendo lá no laboratório, né? Isso deu aproximadamente 450 alunos por baixo, não atendidos durante a pandemia, nesses 4 semestres. 4 semestres, né? E aí, aquela ideia antes, que lá no início da pandemia, que teve os 12 hubs, né? 3, 4, 3 vezes 4, 12, né? Aqui, ali, as impressoras, gente profissional, aluno, sei lá do que, bolsista, um monte de gente colaborando, passou a ser 3 hubs, né? Então, isso enxugou, né, para as atividades,
esses 12 se tornaram 3 hubs. Eu falo hub, mas é a casa do aluno, é a minha casa, né? É onde os equipamentos pequenos estão lá, né? Então, eu consegui, em casa, eu tenho a impressora 3D e a cortadora laser. Todas elas que vão na Kombi, né? Um bolsista e um monitor, cada um com uma impressora 3D FDM. E aí eu pensei, bom, é a única coisa que eu tenho hoje, né? Não pode ir no laboratório, eu vou tentar direcionar tudo que eu estou fazendo, disciplinas, as pesquisas, e tudo em andamento que estava, né? Tudo em andamento, né? Remotamente. A gente filma, manda, sei lá, a gente ainda não conhecia muito bem Zoom, Meet, né? Hoje a gente já está, quando o Zoom deixa, né? A gente vai, né? Mas, né? E aí a gente, vamos fazer, né? Vamos tentar. E aí a gente começa a fazer assessoria pelo Gymboard, né? Começa, né, Andres? Começa a fazer rabisco. Como é que eu vou explicar? A gente é arquiteto, a gente tem que rabiscar, né? E era o jeito, né? Vamos rabiscar, né? Começa a ter interação, né? Aqui do aluno mostrando o que ele está fazendo, né? A gente começa a trabalhar com o Grasshopper, que foi muito difícil remotamente, né? Mas não foi impossível. Eu já vou mostrar os resultados. Não foi possível, né? Mas os alunos também tiveram aquela perseverança, né? Então, apresentando trabalhos, né, que eles montaram em casa ou montaram nos hubs e depois foram buscar, mandava de Uber, né? Então aqui, ó, eu fotografava e desenhava em cima. Ó, eu quero isso. A medida é essa. Isso ficou muito ruim, né? Isso vai ficar bom, né? Imprimia e mostrava o que acontecia, ó, aqui deu errado, aqui deu certo, né? Ó, aqui eu quero isso, aqui eu quero tal, né? E a presença dos monitores e dos bolsistas, que eu não sei se eles estão aqui presentes, foi fundamental. Sem esses colaboradores, não teria saído nada, né? Uma andorinha sozinha não faz verão mesmo, né? Eu não teria condição de fazer isso. Então, assim, coisas que davam errado, né? E aí, o que está acontecendo? Vamos ver como é que imprime isso. Embolou o filamento, e agora o que é que eu faço? Né? Ó, aqui deu errado. Então, essa interação, ó, deu errado, né? Ah, eu imprimo aqui para ver se dá certo, né? E eu coloquei isso aqui porque eu achei muito legal esse, esse texto aqui, né? Vocês me escutam? A Eduarda, só um minuto, vou reiniciar, não estou ouvindo. Aí o Davi, prof, tem que sair, então entrega de TCC amanhã, próxima aula eu assessoro. A Gabriela, SOS, socorro, isso é muito legal, isso é muito legal. E tá lá, ó, a gente está assessorando, a gente está desenhando, a gente está pensando, a gente está imprimindo, a gente não parou, né? É difícil? Mas vamos ver o que dá, vamos lá, né? As coisas davam errada e começou a dar certo. Né? Aqui impressão já, daquelas cadeirinhas ali, daquele dia ali, né? Começou a dar certo. Né? As cadeirinhas customizadas, né? As impressões que a gente está fazendo para 100 anos da Semana de Arte Moderna, né? Mostra, dá errado, aponta, começou a fazer design de produto, tudo isso aqui é trabalho desses 4 semestres, tá? Design de produto, as luminárias, projeto mesmo, né? Como é design de produto, né? É projeto mesmo, né? Aqui era utensílios de cozinha, tudo prototipado, tudo pelos hubs, né? Pelos 3 hubs, né? Aqui assessoria, mostrando o projeto pronto, entregue, tudo prototipado, tá? Alta fidelidade, né? Comprometimento muito intenso desses alunos, desses bolsistas e dos professores que têm colaborado, né? E ainda continua a assessoria de tá pequeno, tá grande, corta aqui, corta ali, não vai, né? Sempre fazendo em escala menor, porque a gente não tinha equipamento grande, né? Teve que fazer uma máquina de macarrão pequena. Tá bom, entendeu o processo, mas tá aqui, fez, né? Fizemos todas aquelas luminárias que a gente pôs no Instagram, foi uma disciplina que a gente desenvolveu isso aqui, né? A gente estava no meio de uma pesquisa sobre renda de Bilro, que era a materialização da renda de Bilro, que é
um dos ícones da ilha de Florianópolis, da ilha de Santa Catarina, que é Florianópolis, né? Tinha programado workshops com as rendeiras, teve que virar à esquerda e mudar o projeto, mas todas as rendas foram impressas, né? E apresentadas, né? Trabalhos de corte a laser, né? De sobreposição, esse ainda está em andamento, com as casas da arquitetura luso-brasileira da ilha, né? A gente está em produção em corte a laser. Só que nada pode ser feito sem pessoas, né? Como eu disse, até agora, né? Então, as pessoas são um grupo da Holanda que veio visitar, um grupo de alunos de escola municipal, um grupo de um workshop que o Arthur deu, né? Ensino médio que veio ver, outro ensino médio, crianças, cada um levando o seu dinossauro para casa, cada um levando o seu mapa do Brasil, cada um fazendo criancica pequena, de kindergarten, de infantil, né? Cada um feliz da vida, né? Então, durante todo esse período, a gente tem que agradecer, né? Esse comprometimento que foi possível a gente fazer num espaço que tem efetivamente atividade prática, necessariamente coletiva, né? Ali, que tem que estar ali para a coisa funcionar, né? E nos 4 semestres a gente conseguiu resultados. Gabriela Chicarelli, Manuela Souza, Patrícia Luciano, Mariana Souza, Guilherme França, Juliano, esqueci o sobrenome, Ivan Medeiros, Arthur Neuhaus, Ana Verônica Pasmino e Gladys Taparello, né? Então, Juliano Morigi. Então, todos eles colaboraram para que isso pudesse acontecer, né? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Eu não sei se eu falei demais, mas eu agradeço a atenção de todos. Deixo aqui nossos contatos, nosso site, né? E sempre à disposição para quando a gente voltar presencial, que na nossa universidade vai ser em abril, né? A gente consiga aí dar continuidade, né, a essas pesquisas e conseguir interagir tanto dentro da universidade quanto fora, né? Então a gente está sempre à disposição para essa troca de experiências, né? Eu espero que eu tenha atingido o que vocês gostariam de ouvir, né? Eu gostei muito de apresentar isso para vocês e fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Andres? Muito bom, muito obrigado aí por essa aula e pelo entusiasmo, né? Nossa, inacreditável quanta coisa. Essa ideia da Kombi, né, de colocar a impressora 3D, a vacuumforme, uma corte a laser e uma CNC pequenas, né, e levar para as escolas, para comunidades, é um envolvimento doido, né? Que a gente se propõe capacitar aqui, né, para desenvolver, mas não essa escala, sei lá, essa escala que você está propondo, que Arthur Lara também comprou uma Kombi, meteu sei lá o que meteu lá dentro, né, uma impressora 3D, e está indo para as escolas. Isso é quase heróico, né? Heróico. A gente não está nesse nível, eu não estou nesse nível ainda. Mas é divertido, Anderson. Deve ser, né? Mas aí você começa a pedagogia, né? Trabalhar com criança pequena, a gente está acostumado com mestrado, aluno de graduação, sabe? Uma coisa heróica. Quando você estava mostrando aqueles 5 pontos, a gente nunca parou para medir isso, né? Do jeito que você colocou nos 5 pontos. E aí eu lembrei de, assim, né? A gente sai às 8 horas do Lamo, né? E tem que expulsar os caras às vezes. Gente, pessoas normais não estão vendo Netflix, estão vendo seriado, estão com namorado. Sexta-feira, 8 horas da noite, tem que expulsar os caras de lá, né? E aí tem um certo 6º ponto que é de anormalidade, né? Que é essa questão assim que os caras normais não estariam ali 8 horas no laboratório e você tem verdade. Preciso ir embora, tenho família, gente, sexta-feira.
Mas lá é igual, lá é a mesma coisa. É a mesma história, né? É, E esse entusiasmo teu é impagável, assim, né? Esse processo dos face shield, né? A gente fez aqui também, foram 2 meses assim, conseguiu fazer uns 30 por semana, mais ou menos, né? uhum. Aí depois a conta de luz vai lá em cima, você diz, caramba, que quando está na UFRJ você não paga a conta de luz, né? É, Mas a gente fez também, se envolveu um pouquinho com isso, né? acho que todos. E esse é que incrível que eu queria te perguntar, esse trabalho como escola, né? Como você chega lá? Você diz, olha, tem uma Kombi aqui com umas coisas, quero mostrar para você, ou é um convênio via prefeitura? Como Não, que chega nisso aí? olha, eu não sei. Assim, é engraçado que a gente tem. A gente tanto vai nas escolas, né? Como as escolas vão visitar, né? Mas às vezes, mesmo na ilha, né? Porque a Kombi não sai da ilha, a Kombi só fica na ilha, né? Não tem condição de sair da ilha, né? Mesmo na ilha, às vezes muito longe, algumas comunidades não conseguem chegar, né? No campus, que é central, é no centro de Florianópolis, né? Mas não consegue chegar. E a gente vai. Mas é uma coisa assim, eu acho que um fala para o outro, né? Ouvir falar, muito assim. Às vezes eu pergunto, mas como é que você ouviu falar? Ah, eu passei aqui, porque a localização do pronto ela é legal. Ela é independente dos prédios, é dentro do campus, né? Mas ele é independente dos prédios de aula, né? Então ele está localizado entre a imprensa e o restaurante universitário. Então é um fluxo de pessoas muito alto, né? Às vezes entra gente e fala, ah, eu posso conhecer? Claro, né? Pode. Aí eu mostro tudo, algum bolsista mostra, né? Aí aí eu falo, mas né, você não conhecia? Ah, eu sempre passei aqui em frente e sempre teve vontade de entrar, mas não sabia se podia. Né? E aí conhece, ah, eu tenho uma amiga que dá aula na escola tal, e aí vai, e aí vai, e aí vai, daí a gente faz um projeto de extensão, né? E aí vê se a gente vai lá ou eles vêm aqui, né? E o que a gente faz, Andres, é legal com as crianças, é assim, geralmente os temas não é um tema que a gente impõe, são os professores que trazem o tema. Então, por exemplo, aquele do dinossauro de alfabetização, né? Ela veio para mim e falou: olha, eu tenho tantos alunos, de faixa etária tal, que estão aprendendo a alfabetização. Você pode sugerir alguma coisa? Sugerimos aqui. Depois, aquele dos mapas, né? Era uma classe de alunos de ensino fundamental, né? Mas tinham alunos mesclados, tinha aluno surdo, aluno cego, aluno com algumas deficiências motoras, alguns alunos com síndrome de Down, alguns alunos que não tinham nada. Então, foi uma oficina inclusiva, né, que a gente fez para aprender mapa do Brasil, né, e cortado a laser, né? Foi sensacional. Mas quem trouxe esse problema, né? Não é um problema, né? Essa querendo uma solução, né? Foram eles, né? Foram os professores, né? E todos eles foram assim, né? A gente está fazendo agora sobre a biodiversidade da ilha de Florianópolis, né? E a gente tem diversas atividades mostrando a biodiversidade da ilha com atividades para diversas faixas etárias, né? Diferentes. Começa com corte a laser para criança, um joguinho, e vai até a robótica, que é o pronto tem os personagens, né? Ele tem alguns personagens. Na última slide eu coloquei, né? Os personagens caracterizados ali, né? Com ferramenta na mão e tal. E a gente está materializando e transformando ele em robóticos, né? Para a gente trabalhar já com teenager, né? Já com o pronto teen. Então, assim, vem. Assim, Andres, o universo conspira a favor. Só que é isso. Lá o Gonçalo tem uma pergunta, mas só para fechar ali, lá acontece coisa parecida, né? Você vê, diz, apareceu um cara aqui que quis que a gente mostre o laboratório, eu mostrei, aí você, quem era? Não, acho que é o subreitor de sei lá o quê. Legal, bacana. Uhum. Eles aparecem assim, ficam sabendo o que tem, aí é bacana isso. Eu acho bom também, Vamos lá, Gonçalo. Gonçalo que está coordenando isso, gente. Esse está levantando a mão, está doido, cara. Bom, na verdade, aí as perguntas hoje até são mais também para os participantes e para os alunos, mas aí eu não resisti a comentar, né? Eu falei que a gente estava convidando uma referência do Brasil e Além Fronteiras, né? Realmente um exemplo de uma equipe muito forte, que a gente se revê em muita coisa.
Obrigado por abrir as portas, porque essas coisas que estão dentro, esse dia-a-dia é super importante e faz parte realmente do sucesso, né, de um coletivo, não é isso? Então isso é muito importante. Aí eu estou vendo, tem várias questões por trás disso, uma delas é visão, outra é capacidade operacional, que não é uma coisa que possa ser fortuita, a gente sabe que pode ter capacidades de atração, envolvimento, mas tem uma estruturação e vamos dizer assim, uma distribuição em rede, né, que permitem fazer inovação. A gente vê aqui uma coisa que não vê em todos os laboratórios, como o Andrés costuma falar, também tem muitos laboratórios que estão só fazendo o porta-chaves, aí não usam o projeto como inovação, e a gente vê aqui realmente que existe inovação, existem produtos, chega no mercado, ainda que seja na questão mais do design de produto. Mas aí, na verdade, eu também queria perguntar uma coisa relacionada com o que o André perguntou, porque uma coisa é capacidade de atração e de convocar pessoas, mas depois também tem o envolvimento de montar esse maquinário e de colocar ele... Eu lembro que quando a gente esteve no Sigrad, em 2015, em Florianópolis, a gente conheceu aí a casa-mãe, né? Foi. Mas a gente sabe que vocês têm outros núcleos. Como é que montou esses núcleos? Como é que se chegou nessa infraestrutura, né? Que também foi conseguido, não é isso? Sim, foi. A ideia, assim, durante o meu doutorado e pós-doc, né, que eu fiz com a Gabi Celani, na Unicamp, né, eu participei muito da formação do LAPAC, né, que é realmente o primeiro laboratório do Brasil, né, e a gente fez muita coisa, né, vocês devem até lembrar dessa época, né, a gente recebia muita gente, a gente dava cursos, workshops, ia em congresso, ia lugar, nossa, era assim, eu e a Gabi era assim era uma maratona, assim, de coisa, e era muito legal, eu aprendi bastante ali, né. Depois, em Lisboa, com o professor José Pinto Duarte, ele me deixou muito à vontade para eu estabelecer o laboratório, né? Então, que foi também um aprendizado, né? O José é uma referência, né? Foi da minha banca, o José, para mim, é uma referência, e ele me deixou à vontade no sentido de eu aplicar aquilo do LAPAC lá no STAR, e do STAR eu apliquei no LAPAC. Então, eu saí do pós-doc, né, e depois de algumas disciplinas que eu ministrei lá, eu saí com uma bagagem legal, né, de como implantar, né, de o que fazer, o que não fazer. É lógico que ainda faltava um caminho a ser andado, né. E logo depois do pós-doc, eu entrei na UFSC. E quando eu entrei na UFSC, a gente fez, o Afonso Orcioli e o professor Luiz Salomão Ribas Gomes, da UFSC, né, já meu colega há muito tempo na UFSC, a gente fez aquele roadshow, né, que o Ernesto Bueno também participou com a gente, né. Era 2011, tá? 2011, terminei o pós-doc, não era ainda o LAPAC tinha acabado de ter aquela explosão, ainda não era uma coisa muito comum se ouvir falar em fabricação digital aplicada à arquitetura, né, ou ao design, né, não era comum, né. Quando eu fui para Santa Catarina, né, e cheguei na UFSC, isso ainda era meio ficção científica, né, o que será que vai ser, né, claro que as pessoas acreditavam, mas como, né, e aí a gente fez esse roadshow, né, parece show sertanejo, né, mas não era, né, eram palestras, né, que a gente fez aí, não me lembro, eram acho que 15 cidades do estado, pegamos o estado inteiro, né? A gente alugou um carro, eu fui de carro, e aí o Afonso entrava online, né, comigo, e eu dava as palestras. Então era meio que uma catequese, assim, sabe? Era muito legal, né? Teve cidades que não apareceu ninguém, né? Aí chamaram 1, 2, a gente dava palestra para 1, 2, não tem problema, né? Teve cidades que tinha casa cheia, um auditório de 100 pessoas, né? Isso variava muito, né? E aí, eu e o Salomão conseguimos um projeto financiado pelo FINEP e pela FAPESC, né? Que financiaria o Pronto. Não chamava Pronto, né? Não tinha ainda o nome de Pronto, né? Financiaria o laboratório de fabricação digital, né? Logo depois, em cima, concomitantemente a esses trâmites, né? Teve a proposta da FAPESC de montar 4 laboratórios, né? Eu fiquei meio assim, né? Será, né? E aí, o que a gente queria? Era um sonho, né? Porque a gente queria expandir a fabricação digital
né, aplicada, design, arquitetura e o que fosse, né, no Estado, né? E aí a gente estrategicamente escolheu os 4 pontos que eles são espalhados, né, no Estado, né? Todos eles foram, então, munidos de uma impressora 3D, um corte a laser e uma CNC, né? Era isso, só isso. Só, né? Só isso, né? E aí a gente dava toda a capacitação, né? Eu fiz a capacitação para eles, né? Porque eles ainda não tinham ainda esse traquejo com os equipamentos, e a contrapartida é que eles usassem isso no ensino, na pesquisa e na extensão, né? E é o que tem acontecido, né? Então, isso foi em 2013, né? E o Pronto Florianópolis, que é onde eu fico, né? Como é que é a nave-mãe, né? Que o Gonçalo falou, né? Não é nave-mãe, né? Não, a gente não manda em ninguém, né? Assim, cada um eles são muito independentes, né? Mesmo porque eles estão em universidades particulares, eles têm outros recursos diferentes da gente, né? Mas a gente consegue esses milagres de fazer muita coisa, né? Com essas parcerias aí que a gente tem, né? E aí tem sempre essa comunicação, né? A gente tem não posso falar que é um convênio, né? Porque não é nada muito legal. Legal não é muito assim, tem um contrato, né? Não é isso, né? A gente tem um relacionamento bem legal, né? Então, dependendo do polo, né? Eles são especializados em alguma coisa, né? Então, por exemplo, se eu tenho algum problema na CNC, o Pronto Criciúma é o meu porto seguro, né? Eu, pelo amor de Deus, vem aqui. Ele me ajuda, né? O Anderson me ajuda, né? A gente tem muitos alunos no Pronto Chapecó, né? E aí tem essa reciprocidade, né? Esse intercâmbio de pesquisa, né? De fazer coisas que eles estão fazendo lá, a gente faz aqui, e vice-versa, né? De importação e exportação de workshops, né? Então tem, né? Eu gostaria de ser mais inteirado, eu gostaria de ter uma interação maior, sabe? Né? Mas começou assim, né? E é muito bacana hoje, né? 8 anos depois, que até a gente já está ano que vem, tá fazendo aí uma compilação, né, numa publicação com tudo isso, né, é ver a evolução, né, porque não é só Chapecó, é Chapecó e todo um raio em volta, não é só Criciúma, é Criciúma e esse raio, né, então essa era a nossa intenção, né, de ter esses polos e esses polos se expandissem, né, e a gente, aqui em Florianópolis, a gente tem todos esses trâmites aqui. Muita coisa que eu não mostrei, né? Tem bastante coisa aí, mais coisa ainda, mas são sempre nesse trâmite aí, nessa dinâmica aí que eu mostrei para vocês. Né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondi? Muito bom, muito bom. Respondeu e respondeu também porque acho que fazem realmente um serviço de inovação. Uhum. O serviço que vocês fazem é um serviço de inovação porque ele é realmente essa distribuição e essa capacidade de entrar em diferentes lugares e partilhar assim as coisas é fantástico. Na verdade, eu até estava curioso antes da sua apresentação, como sei que o seu trabalho tem sido mais com o design de produto, mas acho que aí a sua explicação da metodologia ela serve para qualquer escala, e também um pouco isso que a gente queria mostrar nessas palestras que a gente teve, por exemplo, antes o Fernando Lima, que é na escala urbana, agora estamos com você aqui nessa escala dos equipamentos, mas aí até o momento a sua metodologia ela realmente é muito completa, então ela prevê realmente essas diferentes escalas porque ela é uma metodologia nos pontos que você passou, então é fantástica. Parabéns, Regina. Opa! De ver. Aí vou passar aqui para os nossos alunos também fazerem por favor, suas perguntas, suas dúvidas. Aproveitem que é uma excelente oportunidade, né? Eu estou à disposição. Aí o nosso site lá também tem. Deixa eu botar aqui. Podem falar. Alguém levantou a mão. A Thaís. Diga, Thaís. Foi a Thaís? Eu não sei. Tem uma fila. A Thaís é a primeira? Isso. Vamos, Thaís. Só? Não, professora, tu ia falar alguma coisa? Se quiser falar, pode falar. Não, era isso. Eu vou abrir aqui, deixar o nosso site aqui na tela. Mas pode falar, Thaís. Primeiro, parabéns pelo trabalho que o Pronto desenvolve. Obrigada. Eu me formei em arquitetura na UFSC. Sou de Florianópolis, né? Foi agora em fevereiro. E, em primeiro lugar, assim, me tocou muito a sua apresentação, porque
me formei na pandemia, então não pude ver meus colegas, e nas suas fotos eu fiquei revendo vários colegas, inclusive o professor Carlos, então... Você viu ele ali na fotinho, né? Vi nas reuniões online também. Então, para mim, foi particularmente muito, muito bom ter visto isso. Que bom. E segundo, dizer que dentro daquele processo que você apresentou, né, do processo de pensar, projetar e fabricar, realmente o professor Gonçalo estava falando agora das escalas e faz toda a diferença na nossa formação, não só no design, mas principalmente na arquitetura, porque mesmo dentro da arquitetura a gente trabalha com diferentes escalas, né, também a escala do produto, como até a escala da cidade e da arquitetura. Tem até um exemplo aqui, por um acaso, eu estou com um caderninho que a gente fez na Pronto 3D numa semana acadêmica de arquitetura. A gente desenhou prédios de arquitetura e cortou na máquina laser. Isso. E fez o ArcUrb ali também. Então, legal. São coisinhas, tipo, também é um produto e que fazem parte da nossa formação, no processo até de aprender meio que brincando, assim, né? Isso foi bem no começo, foi em 2015, eu acho que a gente fez esse caderno, que foi bem no começo de experimentar mesmo, aplicar a fabricação digital à arquitetura. E depois eu participei do LabProj, que é o Laboratório de Projetos da UFSC, e a gente fez aquele projeto da moradia e do restaurante universitário, que também a maquete inteira foi feita no Pronto 3D, né, na época. E isso fez diferença não só na visualização, como também até no processo de projeto mesmo, porque a topografia ali daquela parte da UFSC onde vai ser construída a moradia é bem acidentada, então a gente só pôde entender como ia funcionar depois de ter utilizado o laboratório de vocês, né? E depois disso, até o professor Américo, ele se recusa até hoje a assessorar projeto no computador. Mesmo que você tenha o 3D no computador, ele se recusa. Então, ele foi uma das pessoas que obrigou a gente a inserir o Pronto 3D na nossa formação mesmo e no nosso cotidiano, né? Não é à toa que muitos colegas meus foram bolsistas da Pronto 3D, e, enfim, é um conhecimento que realmente faz diferença no nosso ensino-aprendizagem. E, para terminar, só queria saber, você estava explicando aí sobre a expansão do laboratório, né? Mas eu queria saber, que até um ponto de discussão das nossas outras aulas foi como transformar tudo que a gente discute aqui, né? Como fazer tudo que a gente discute aqui sair um pouco de dentro da academia. E você mostrou diversas formas em que isso aconteceu, né? Seja com escola, seja com pessoas vindo de outros lugares, enfim. E como que, durante a pandemia, se vocês conseguiram continuar com esse processo de realmente colocar para fora, né? Para além de dentro da universidade, e se vocês já voltaram a atender e ainda pretendem continuar esse processo. Tá. Obrigada, Thaís. A gente no design de produto, a gente tem vários convênios com indústrias, né? Isso é uma coisa legal de sair dos muros da universidade, né? Então, o design de produto, ele tem essa facilidade, né? A gente já teve convênios com a Eletrobras, com a Wilpro, né? Com algumas empresas de fora, né? Que o aluno projeta como se fosse da empresa, né? E aí a gente tem um feedback desses designers dessas empresas, né? Isso na pandemia não teve, né? Então, todos esses projetos que eu mostrei, a gente não... Alguns estavam em continuidade, né? Tipo da renda de Bilro, por exemplo, né? E tinha marcado ali workshops com as arrendeiras, que a gente gosta de trazer para o laboratório ou levar, né? Não é para substituir a renda de Bilro, né? Para impressão 3D, não é isso, né? Então tem toda uma pesquisa, né? Às vezes, por vezes, tem rendas, algumas configurações que elas não são mais utilizadas, né? Porque não estão mais, é uma coisa hereditária, né? De família, né? Então isso não está mais fazendo, e a gente queria preservar. Então a gente achou que a impressão 3D era uma forma de preservar esse tipo de renda numa impressão 3D maleável, né? Para mostrar. E isso deu certo, mas remotamente. Então, aquela ideia inicial de mostrar isso para as rendeiras não teve como, né? Então a gente teve que, no meio da pandemia, mudar o rumo dessa pesquisa, né? Então a pandemia prejudicou nesse sentido, né? Mas sim, respondendo a sua pergunta, a gente pretende continuar, com certeza, porque é o combustível do pronto,
né? Então, ele não é só o ensino, só a pesquisa e só a extensão que vai para fora da universidade, né? Ele é um combo, não tem como desassociar, né? A Kombi faz parte desse combo que vai para fora, né? E volta, né? Sai, a gente fala, né? Sai dos muros da universidade, né? Que é muito importante, né? Então, atrapalhou? Atrapalhou. Isso que eu mostrei, deu para ficar assim, né? Ficar segurando um pouco, né? Que imagina, né? Se a gente parasse de tudo para voltar depois, ia ser muito pior, né? Mas a interação com o de fora que tinha, não teve. Não tinha como, né? Não tinha mesmo. Mas agora, aos poucos, a gente vai tentar levar isso, pegar no tranco, né? Vamos embora, né? Vamos tentar continuar. Tá, Thaís? Era isso, Thaís? Era, né? Mas legal que você conhece, já participou, já foi, né? Já. Bacana. Aí tem. É no caminho da fila do Ru, né? Nem tem como não conhecer. Não tem, Você fica lá parado no Ru e tá lá olhando as coisinhas, né? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui, né, Gonçalo, da Natália, mas acho que a professora Ana Verônica respondeu, né? Crianças com necessidades especiais, vocês já pensaram sobre impressora 3D como uma ferramenta que alicia o mercado de design de produto atípico? O produto para crianças especiais. Sim. Justamente isso. É a Natália? Natália. Sim, Natália, a gente tem vários, né? Ali a professora Ana Verônica até colocou, né, que a gente fez um processo de adaptação de cadeira de roda para uma criança com paralisia cerebral, né? Que foi um PCC que a Ana Verônica orientou e ele foi produzido no pronto, né? Eu não coloquei aqui porque um monte de coisa, né? Tem coisas que eu não coloquei aqui, né? A gente fez também tem várias coisas. Umas que eu lembro é essa da cadeira de rodas e uma outra é todo feito em impressão 3D, um apoio para uma criança com artrogripose cortar papel, né? Então ele tinha uma tesourinha, ele não conseguia pegar a tesourinha e a gente desenvolveu um artefato, né, impresso em 3D, junto com ele, né? A criança era o nosso cliente, ele que escolhia, ele que escolheu a cor, ele, não, aqui não tá bom, aqui não tá, e foi esse vai e vem, sei lá, umas 10 vezes, né? Leva lá, ele, não dá certo, volta, refaz, vai. É todo aquele processo que eu mostrei ali, vai, volta, usando especificamente esses modelos de média fidelidade, alta fidelidade, né, em impressão 3D, para esses testes, né? E por isso, a gente tem uma parceria com o Colégio da Aplicação, que mostram essas crianças, trazem, né, essas dificuldades, né? Então, tem a professora lá do Colégio de Aplicação, dentro da UFSC, tem uma necessidade, traz para a gente, e aí a gente joga um bolsista para isso, né? Ou mesmo a gente faz, né? Então, às vezes é uma IC. Então, assim, os temas, que nem o Andres perguntou, né? Os temas, assim, aparecem, né? Porque, assim, me liga a professora da Educação Especial, por exemplo, né? Eu tenho uma criança, no caso do artrogripose foi assim, né? Tem uma criança com artrogripose, dá para fazer alguma coisa para ela interagir mais na aula? Fizemos a pesquisa, foi um porta-tesoura. É uma criança de 8, 9 anos que simplesmente não conseguia cortar papel, né? Aí, hoje, ele consegue cortar papel, né? Fora tudo isso, a felicidade dessa criança, quando a gente entregou o produto pronto, de ele conseguir trocar o papel, não tem preço. Não tem preço. Vocês têm que passar por isso, né? Porque não tem preço. É um negócio, assim, incrível. Incrível mesmo, né? Então, são, assim, diversos, né? Esse da cadeira de roda, que a Ana falou, foi muito bacana, foi muito legal também, né? Daniel Matheus tem uma pergunta. Daniel, por favor. Olá, boa tarde a todos. Eu sou de Lisboa, de Portugal, estou a convite do Gonçalo a assistir a esta apresentação e gostaria também de dar os parabéns pela sua apresentação, Regina. Eu gostei muito e achei bastante interessante. E nesse contexto de intervenção junto de crianças, também acho bastante apelativo, porque desde muito cedo elas acabam por estabelecer uma empatia e uma interação com o laboratório, que acho que isto também é algo que pode ser muito saudável e muito profícuo para o desenvolvimento pessoal delas e também para o desenvolvimento pessoal da sociedade em conjunto. Acho que isso é bastante gratificante e bastante proveitoso.
em termos sociais. Acho que vale a pena felicitar bastante por este tipo de iniciativas. Eu lembrei também há pouco, também achei bastante interessante aquela atividade delas próprias modelarem, fazerem e fabricarem diferentes objetos como dinossauros, tartarugas, e realmente acho isso bastante apelativo. Gostaria também de, não resisto também eventualmente lançar uma hipótese que a Regina há pouco tinha falado também na questão da ficção científica, e acho que o aspecto da ficção científica também, às vezes também para estimular a imaginação dessas próprias crianças, e se eventualmente uma hipótese puder ser conceber ou fabricar algo associado à ficção científica, acrescentar esse ponto, eventualmente também pode ser algo também que seja benéfico. No caso das tartarugas, eu lembro-me também das tartarugas ninja, por exemplo. Não é bem ficção científica, mas é animação, que é algo próximo para o universo do imaginário infantil. Acho que isso também é algo que também poderá ser engraçado para elas também. E Sim, poderá também ser um ponto a favor. Mas gostei bastante da apresentação, e acho que este tipo de iniciativas do Pronto 3D, acho que são iniciativas fabulosas, e acho que em termos sociais cria uma empatia fabulosa com a sociedade. Muitos parabéns. Obrigada, Daniel, muito obrigada. Assim, você tocou num ponto que é a ludicidade, né? O lúdico para a criança e para o adulto também, né? Mas para a criança é muito cativante, né? Para eles e para a gente, né? Então, eu lembro ali quando a gente falou um menino, quando a gente falou eu acho que era no workshop do dinossauro, né? Eu estava explicando, né, como é que era, daí eu mostrei alguns exemplos, né, que a gente podia, eu falei na linguagem deles, né, mas a gente podia materializar, né, e botar um motorzinho e fazer com ele andar, né? A criança, ele tinha 8 anos, né? E aí eu perguntei, né, vocês já viram isso, né? Aí levantou a mão. Claro, professora, isso é robótica. Assim, às vezes, né, eles dão aula para a gente, né? Então, é muito interessante essa vontade de aprender e de ver que esses pequenos trazem para a gente, né? Que, nossa, dá um gás, né, Daniel? Dá um incentivo muito bacana, né? Mas muito obrigada, Daniel. Pois, sem dúvida. Obrigada. Ali a professora Ana, né, ela também colocou, é verdade, eu não esqueci, mas uma das demandas atuais, né, é a educação bucal, né? Então, como trabalhar a educação bucal com essa ludicidade da materialização da forma, né? A gente vai esperar o presencial, né, para fazer atividades que incentivem a educação bucal, mas com alguma coisa que eles materializem e brinquem. Então, é igual alfabetizar com o dinossauro, é igual aprender os tipos de tartaruga com a tartaruga, é igual aprender os mapas do Brasil montando o mapa do Brasil. É nesse sentido, né? E o importante também é que, quando a gente faz isso, eu lembrei agora, né? Ninguém sai de mão abanando do pronto, né? Cada um leva a sua tartaruga, cada um leva o seu dinossauro, cada um leva a sua escova de dente, né? Não sei o que nós vamos fazer, né? Mas é sempre, assim, um incentivo, né? E alguns, é muito legal, alguns, assim... Ai, prof, posso voltar quando eu quiser? Posso trazer meu pai e minha mãe? Claro que pode, né? Alguns voltam, né? Então, realmente, Daniel, a criança, ela é um incentivador, né? Desse mundo aí, né? Que tem tanta possibilidade, né? Que dá para fazer bastante coisa. Mas é isso aqui. A Natália, não sei se eu respondi a sua pergunta, Natália. Respondi? Cadê a Natália? A Ana também respondeu, né? Oi, respondeu sim. Legal. Estou sem câmera porque a internet está instável, mas muito obrigada. Imagina, Natália. Que mais? A gente pode passar aqui para mais perguntas. Pedro Vitor, acho que vai querer perguntar alguma coisa, não é isso? O Pedro Engel também, o professor Pedro Engel também está aqui com a gente hoje. Que legal. Vamos lá. Eu queria parabenizar a pesquisa e toda a iniciativa, realmente fabulosa, Pedro. assim, incrível. Obrigada, Pedro. E a minha pergunta mais prática também é sobre a relação do laboratório com com os cursos, assim, se vocês
tem muita ligação com cursos, por exemplo, com os cursos de engenharia, não sei se tem com biotecnologia, por exemplo, se acontece essa interdisciplinaridade na faculdade. Acontece, e muito, e muito. A gente já atendeu diversos, assim, às vezes cursos que eu nem sabia que existia, veio trazer um problema para a gente solucionar, né? E aí a gente, como eu falei, a gente abre um projeto de extensão e faz, né? Então, curso de matemática. Aí você fala assim, tá, mas aonde que a matemática pode usar a materialização? Pode, pode, né? Então, a gente inventa, o que você precisa? Eu preciso ensinar pi, ensinar geometria, ensinar qualquer coisa. A matemática veio com essa dinâmica para a gente, e logo depois veio a pandemia, a gente teve que parar, a gente vai retomar, né? Mas, por exemplo, a museologia, a USC tem um museu, né? E ninguém conhece o museu. É gozado, quase ninguém conhece o museu, né? E aí a gente fez um trabalho com os alunos de uma disciplina que a gente tinha de projeto para fazer a sinalização interna do museu, para dar uma garibada lá, né, interna e externa do museu, né? Alunos de design gráfico, olha só, design gráfico, que não entende nada de materialização até então, né? E aí a minha aula era aula de materialização, para eles materializarem a sinalização, tal. Aí eu pensei, bom, para a gente propor alguma coisa para alguém, a gente precisa conhecer esse alguém. Se eu vou propor alguma coisa para um museu, para um cliente, para uma escola, para um hospital, eu tenho que conhecer o hospital, a escola, o cliente, né? Eu vou ter que conhecer. Então, vocês vão lá e a gente vai conhecer de uma forma arquitetônica, design gráfico, hein? Vocês vão conhecer o que é a arquitetura de um museu. E fomos lá. Hoje ele sabe o que é um peitoril, ele sabe o que é um pé direito, ele sabe o que é um brise, né? Eles sabem quanto que tem uma janela de altura, eles sabem tudo, porque eles tiveram que ir lá medir. Por quê? Eu propus que eles fizessem a maquete do museu. Meu Deus, design gráfico. Será que rola? Rola. Rolou e a maquete está lá. Eu também não pus aqui, infelizmente. Mas a maquete, ela é de isopor, né? É de IPU, toda cortada a laser. Eles mediram, eles cortaram, aprenderam a cortar laser, eles aprenderam a montar, fizeram privadinha, fizeram piazinha, fizeram gente. Hoje eles sabem como aquele museu funciona, porque eles tiveram que fazer o modelo reduzido, né, daquele espaço para o qual eles estavam propondo alguma coisa. Quer melhor forma que isso? Não, né? Então, não interessa. Mas design gráfico? Não faz mal. Vamos lá, vamos aprender, né? E isso, Pedro, acontece com diversos cursos, né? Teve uma época, não me lembro, mas teve uns 2 semestres que eu tinha bolsistas da engenharia de materiais e engenharia mecânica, né? E arquitetura e design de produto. Imagina tudo isso misturado. Era uma festa, né? Então entrava um projeto de extensão ou uma IC, cada um queria dar o seu pitaco, né? E dava, e era tudo muito legal, né? Porque cada um tem a sua especificidade que encontra o nicho na materialização, no equipamento, né? Na escala, no material, né? Se pode, se não pode, qual que pode, quando que eu vou fazer um projeto melhor, uma maquete, um modelo, um protótipo, um mock-up, né? Então, é um universo, assim, vasto, sabe, Pedro? E todos. É muito vasto. Por exemplo, a minha tese de doutorado, ela é que a prototipagem e a fabricação digital podem, sim, e devem estar inseridas em todas as disciplinas do currículo oficial da arquitetura, né? História, pode. Filosofia, pode. Qualquer uma, né? Então, a materialização da forma, também nisso, né, de disciplinas e de cursos fora os específicos ali, né, específicos de arquitetura e design e engenharia, né? Então, sim, tem essa... E como, agora aquilo, né? Como eles ficam sabendo, eu também não sei. Eu acho que é a fila do Ru, né, né, Thaís? Eu acho que é a fila do Ru, né? Passa ali, né, e fica lá, né? E é isso aí que a Ana está falando, né? A curricularização da extensão, ela está sendo cada vez mais necessária, né? Hoje são projetos de extensão, né, que a gente faz, né? A gente tem muitos, eu e a Ana temos vários projetos de extensão que abrangem tanto a sociedade acadêmica
interdisciplinar, né? E a comunidade não acadêmica, né? Mas o legal é a pergunta também do Gonçalo, né? Que as pessoas trazem muitas vezes as demandas, né? E às vezes também a gente sonha com uma demanda legal, né? Ah, as tartarugas foi um insight que eu tive. Ah, vou fazer tartaruga, né? E aí fui. Então... Mas o que você está comentando, e a professora Ana também, né? É que realmente a gente também tem muita colaboração com outros cursos, isso, mas a gente não tem, por exemplo, tantos projetos de extensão, ou seja, já estão formalizando de alguma maneira, porque a dificuldade de haver essa interação entre cursos e de diferentes áreas, isso às vezes é a formalização de alguma maneira, porque a gente também tem muito interesse, todo mundo vai no laboratório do LAM, lá no campus do FRJ, quando a gente está lá, né? E todas as engenharias, mas depois falta ali um passo para poder tornar essa colaboração mais extensiva, e acho que aí eu começo concordando mais com a ideia de extensão, que eu até agora, por exemplo, aqui eu vejo ela pouco aplicada e tenho dificuldade em entender às vezes. Então, no vosso caso, acho que isso também já é um avanço que pode inspirar também todo mundo que está assistindo. Porque a extensão, ela sai um pouco ali desse universo ensino sala de aula, sabe? Né? Por exemplo, eu dou aula no pronto, a Ana também, alguns outros professores dão aula no pronto, ela é mais leve, né? Ela não tem... Primeiro, a configuração física é diferente, né? Segundo, a configuração de interação também é diferente. E ela é mais leve e, ao mesmo tempo, interativa, sabe? Ela é... Eu não sei explicar, deve ter uma nuvem assim em cima do pronto, assim, legal, né? Não sei, é gostoso ali, né? Não sei o que é, mas tem essa coisa. Então, a extensão, ela sai um pouco dessa configuração ensino-sala de aula, né? E vai, né? Ela passa os muros da universidade, ela passa as paredes do pronto, ela passa a ideia só do design da arquitetura e vai embora, né? E aí que é legal, não sei, eu acho legal, eu acho desafiador, eu acho sempre um desafio a vencer quando um professor ou um aluno traz uma ideia. Quero fazer isso materializado, dá? Não sei, vamos ver, né? Sempre dá, né? Isso que a gente chama de inovação social, acho que eu estou me repetindo, mas é isso tudo que você está mostrando para a gente, não é na casa, não é fortuito, não é só porque é um lugar legal, é um conjunto de fatores que estão organizados e que fazem inovação social. Por isso que repito que é tão importante a gente ver aí o seu trabalho. E esses pontos ali, os 5 pontos ali que o Andres falou, né? Esses 5 pontos, esses 5 pontos, eles foram diagnosticados, né? Quando a gente fez o evento criativo para a criação da marca, né? Porque pronto não é porque está pronto, né? Pronto é laboratório do quê? De prototipagem, UN Novas, T tecnologias orientadas ao 3D, né? E aí deu pronto, né? Sem querer, tá pronto. A gente tem uma exposição que a gente faz anual com trabalhos, né? A exposição chama Tá Pronto. Tá pronto. É o nome da exposição que a gente faz, né? Para a universidade ver. Então tá pronto. Eu vou passar aqui para o Pedro Engel. Não resisto aqui. Por favor, Pedro. Bom, Regiane, primeiro, parabéns. Oi, Pedro, obrigada. Pelo trabalho. Eu sou colega do Andrés e do Gonçalo, no Lamo e professor do FRJ, e eu vejo assim, o empenho e a dificuldade que é de manter uma estrutura em funcionamento, né, Gonçalo e Andrés sempre à frente, e então realmente é notável e admirável assim, o trabalho de vocês. Eu queria fazer uma pergunta mais específica sobre a relação com a indústria. Você mencionou relação com os estudantes com experiências dentro da indústria. Você podia explicar um pouco melhor, detalhar um pouco mais como que isso se dá? Sim. É mais do design de produto, né, Pedro? Né? Na arquitetura não tanto, né? Mas a gente tem, por exemplo, a disciplina de projeto, algum projeto, quando é o projeto mais avançado, né? A gente tem o último projeto, que é o P4, ele tem especificamente uma tecnologia embarcada, né? Então, muitas vezes, entre 3 e 4, a gente, algumas vezes, já fez alguns convênios com essas empresas, em que
a gente propõe para os alunos, em equipe, né, desenvolverem alguns projetos dessa empresa que a gente está trabalhando com eles, né? Então, por exemplo, dá um exemplo da Wipro, né, da Brastemp, que é em Joinville, né? Então, a gente fez a proposta dos alunos em equipe produzirem algum produto da linha da Brastemp, né? Então, teve a máquina, aquela Biblend, teve alguns freezer, geladeira, teve alguns produtos, né, em que nesse convênio, nessa parceria, especificamente, né, os alunos, a gente foi visitar o chão de fábrica, foi visitar como era, foi visitar o departamento de design, né, eles sempre naquela coisa que tem lugar que não pode ir, né? Tem coisa que não pode ver, né? Mas sempre foram muito solícitos em receber os alunos, tirar dúvida, ver como é que é o processo de criação de uma grande indústria como a Wipro, né? E aí depois os alunos desenvolveram alguns trabalhos, né? E essa equipe de designers da Wipro gentilmente veio até a universidade e participou da avaliação desses produtos, né? E aí durante esse desenvolvimento, porque o curso de projeto, a disciplina de projeto do nosso curso, ela tem projeto e depois ela tem três disciplinas satélites que dão apoio a projeto. Uma delas é prototipagem, né? Inovação, prototipagem, modelagem, então tem algumas, né? E aí na apresentação, os designers dessas empresas, eles vêm, né? E a gente tem essa avaliação deles, né? Nós fizemos também com a Docol, em Joinville também, né, que é metais sanitários, né, que aí os alunos também, aí era só torneira, né, o processo dos alunos tinha que fazer torneira, aí era torneira de algum segmento, né, torneira terceira idade, torneira gourmet, torneira, tinha várias coisas, né, e o legal desse trabalho das torneiras, também não mostrei aqui, mas eles prototiparam todas as torneiras em tamanho real, todas elas em tamanho real, e apresentaram para o designer ali da Docol, né? Também fomos no chão de fábrica, fomos ver como é que funcionava, como é que era o design, como é que era o processo, né? Toda a linha. Então, assim, a gente meio que quebra essa barreira do muro, né? Entre indústria, universidade e indústria, né? E aí fica muito ligado ao mundo que esse aluno vai estar quando ele se formar daqui a pouco, né? Nesse mundo competitivo de trabalho, né? Regiane, eu não resisto aqui de fazer a pergunta se teria como estender isso à arquitetura, né? Isso no design do produto a gente vê como funciona. Uhum. Na sua opinião, isso pode ser estendido? Sim. Já está sendo estendido ou pode ser... É um processo? Como é que está vendo isso? Não, eu acho que pode. Assim, na arquitetura, pelos projetos que eu tenho orientado, eu oriento alguns no PET Arquitetura, né? E algumas disciplinas da pós-graduação são dadas também no pronto, né? Muitas vezes o que bate para a materialização dessa área da arquitetura é verba para fazer os produtos em tamanho real, por exemplo, né? Então, aquele que eu mostrei ali, que era um pórtico na frente do pronto, ficou excelente. Assim, é um trabalho muito bacana, iria dar uma visibilidade legal. A gente fez todas as maquetes, fez todos os projetos, fez realidade virtual. Quando chegou na hora de materializar em tamanho real, ninguém tinha dinheiro, né? Parou, né? Mas como a Thaís disse, né? Acho que foi a Thaís que falou, né? Na arquitetura a gente tem diversas escalas, né? Então, sim, eu posso ter uma simulação de um canteiro de obra, né? Aqui, com a Gabi, a gente orientou o menino, o Danilo, que ele fez uma forma de concreto toda diferenciada, a gente ganhou o prêmio Inova com ele, aqui na Unicamp, né, que era uma forma para fazer vigas de concreto, né, diferenciadas, assim, mais... a fabricação digital foi importante para a criação dessa forma, né, então sim, né, sim, a gente pode fazer, não tem, eu acho que não tem limite. Não tem mesmo. Mas isso passa por uma conversa maior entre quem? Entre as empresas e universidades, entre o pronto e as empresas? Eu acho que, olha, se uma empresa de arquitetura fizer um approach, como essa empresa de design de produto faz com a gente vai analisar as perspectivas. Eu não posso prometer, eu não posso vender uma coisa
que eu não possa entregar. Não, a gente não está exigindo isso, nem está reclamando que não está fazendo. A gente está tentando pensar eles, né? esse sucesso nessa escala, Sim. se teria jeito de fazer ele passar para outra escala, né? Como é que poderia ser esse processo? Porque aí também requer provavelmente uma estratégia, né? Um pensamento a um médio prazo, né? Ah, sim, por exemplo, o uso da CNC, a grandona, né, seria primordial nesse caso, né? É outra escala, é outro material, é outra dinâmica, é outro processo de usinagem, né? É outra montagem. Isso requer um planejamento mais pesado, vamos dizer assim, né? Mas ele não é impossível. Ele não é possível, não. Assim, eu fico muito invejosa no bom sentido, né? Quando eu vejo aí algumas universidades fora, né, fazerem aquelas coisas 1 para 1, enorme, né? O José mostrou no Sigrade um negócio assim, né, grande, né? Vocês aí já fizeram coisas, né, assim, tamanho real. Eu nunca consegui, assim, mas tudo bem, não tem problema. Eu usei a fabricação em todo o processo de projeto. Consegui, eu fiz. Eu consegui inserir, eu consegui mostrar para o aluno a importância daquilo, mas eu deparei no custo do real, né, do tamanho real. Tudo bem, um dia eu vou conseguir, mas se a empresa vier para fazer esse convênio, essa parceria, utilizar o pronto, que é a utilização dos equipamentos em diversos estágios das fases projetuais, dos processos de projeto, tudo bem, né? É aquilo, é analisar a viabilidade daquilo, né? E também a gente pode falar, não, isso aqui o pronto não tem condição, procura o Lamo. Pode ser, por que não? Né? Não tem. Bom, isso tem sido, até chama aqui o Andrés também para a conversa, porque tem sido também uma batalha muito grande do Andrés para fazer na escala real em arquitetura, é difícil, eu sei como que é uma batalha muito difícil e no caso a gente ainda está mais deficitário de equipamentos, né? A gente nesse momento nenhuma cortadora laser tem funcionando. Eu sei. Nosso momento em termos de equipamentos é realmente muito difícil, mas eu pergunto mais no sentido de uma superação coletiva para ver como aplicar nessa escala, né? Sim, é aquilo, se a gente vai fazer um chaveirinho, né? A gente precisa daquela equipe que sabe cortar ou sabe imprimir, e a mesma coisa se a gente vai fazer um pórtico ali na frente do pronto, a gente precisa de uma equipe que saiba modelar, que saiba usinar, né? Então, a usinagem, ela é muito complexa, né? Os encaixes, a sustentação disso, né? Tem gente que vai ali, eu não posso também colocar em risco as pessoas que vão ali, né? Então, há ao mesmo tempo, essa responsabilidade e essa monumentalidade, assim, de responsabilidade de tudo, né? Do fazer, do modelar, do cortar, do montar e do usar, né? Então, ainda não surgiu ali no pronto. Se surgir, a gente vai encarar. Vamos ver o que vai dar. Vou passar para o Andrés, que ele está curioso de falar, certamente. Não tenho muito que colocar dessas questões, né? A nível de equipamento, né? Você manter os equipamentos funcionando é uma tarefa muito complexa, né? E a UFRJ aqui hoje está em crise, a gente está assim, é difícil, né? Ele pegou fogo pela segunda vez, aí tem laudo que a gente não pode voltar até não resolverem tudo. Meu Deus. E não é feito, de abril até agora não aconteceu nada, assim, então 2022 a gente não vai estar lá, então fica uma situação muito complexa, né? E porque essa coisa, uma é capacitar a gente, né, para pensar de outra maneira, né? Nessa situação a gente dá isso que a Gabi faz, né, que é dar um workshop a nível nacional. Às vezes vem gente de fora, né? Vem gente da Argentina, vem gente do Chile, vem gente do sei lá onde, da Colômbia, da Venezuela, né? E aí você vai plantando semente e espalha, né? E volta, aí faz outro, volta e espalha, né? Sim. E agora, nesse ano, antes da pandemia, a gente fez aqui no que se chama FIRJAM, né? Que está vinculado ao Senai, ao sistema S, né? Sim. Que o grande problema dos laboratórios, o Gonçalo chegou a colocar, né, que é
todos estão se enchendo de usuários que querem fazer coraçãozinhos, chaveirinhos e florzinhas, né? E a gente está tentando virar isso, que seja usado a nível de produto como de uma maneira mais, sei lá, mais eficiente, vamos chamar eficiente, né? Mais científica, vai ver, né? Mais científica, talvez, né? Explorar a fundo todas as possibilidades que te dá o software e a máquina, né? Porque uma coisa é você usa a máquina digital, mas pensa o projeto de maneira analógica. E aí não serve, né? A gente não sai do lugar, né? E aí a gente organizou um workshop lá na Firjan, e a Firjan chamou, sei lá, foram 8 ou 9 professores dos laboratórios que fizeram, né? Que eles ficaram encantados, né? Você entra, mostra o Grasshopper a primeira vez para um pessoal que está lá dentro do Fab Lab trabalhando e o cara nunca viu, né? Então você não precisa numerar um por um. Não precisa numerar um por um. Você não precisa fazer o corte um por um, o encaixe. Não precisa fazer o corte um por um. Mas se você mudar aqui, muda em todo lugar o Nash, né? A hora de cortar, muda em todo lugar o Nash. Os caras não acreditaram quando a gente mostrou isso. Não, os caras fazem... É o processo analógico, né? Então, você tem isso, e o que a gente está nessa parceria, que a Firjan tem dinheiro para manter as máquinas deles em uso, né? Então, você, quando dá problema aqui, vai pedir socorro lá. Isso é bom. E você capacitou toda a equipe deles, né? Então, isso é bom. Uma coisa interessante. Assim. Eu também não sei o que vai acontecer quando a gente voltar agora, né? 2 anos fechado. A minha CNC, não sei. A minha laser, não sei. Eu não sei. Realmente. A gente já sabe. A gente tentou há um mês atrás e viu que nada funcionava. Mas lá vai ser assim também. Daí eu também eu não tenho nem plano B. Eu não sei nem o que eu vou fazer. Isso. Mas vamos lá, né? Vamos encarar, vamos tentar aí, né? Então, né? De novo, as pessoas vão ser importantes, né? As pessoas... É aquilo, né? As pessoas vão ao encontro, né? Da gente e sempre tem uma saída, né, André? Sempre tem. Então, vamos lá. Pode demorar, mas tem. Eu sou bem otimista. A gente procura. A gente está com um bom problema, que é o braço robótico que chegou agora, né? O braço lá chegou, acho que já vão fazer 6 meses que chegou, e não tem lugar onde instalar, acredita? Isso. Sim, acredito que a nossa laser ficou no corredor por 6 meses também. Pois é. Aí é um problema bom, assim, que um dia resolve ali. É verdade. Não sei se o Pedro quer falar alguma coisa, dizer alguma coisa sobre... Pedro, eu respondi a sua pergunta aquela hora? Acho que sim. Então tá, você respondeu a minha pergunta e o Gonçalo fez a pergunta que eu ia fazer na sequência. Tá bom. Então tá bom. O que mais? Bom, aí tem outra pergunta, Pedro. Me desculpa, né? Aí. Não, é porque o Gonçalo falou na sequência sobre a relação com a indústria no campo da arquitetura, né? Então, essa seria a minha segunda dúvida, se vocês tinham explorado isso. Tá certo. O que mais? Alguém mais tem alguma pergunta? Comentário? Luísa, vamos lá. A Luísa pediu? O Gonçalo que tá puxando aí. A Luísa falou. Luísa, aí, Luísa. Vamos lá, Luísa. Vamos lá. Primeiro, parabéns pelo trabalho, assim, fiquei pensando no privilégio dessas crianças de poder estar nesse laboratório. Que legal. Que eu, dessa idade, ia estar num parquinho, assim. Eu também. Ia estar me divertindo horrores. Eu também, E eu fiquei pensando, eu faço algumas coisas de tecelagem na mão e sempre fiquei pensando como levar isso para o computador, né? E para poder replicar isso. Então, eu vi esse projeto de vocês das rendas e fiquei um pouco curiosa. Como que vocês fizeram para modelar isso? Vocês modelaram, vocês fizeram um escaneamento 3D? Como foi, assim? Porque eles têm uma lógica para a fabricação daquilo, né? E eu acho que para fabricar
essa lógica digitalmente, replicar ela é muito difícil. É um pouco da dificuldade que eu tenho com a questão da tesselagem, assim, da geometria. Porque você vai colocando essas irregularidades e você não consegue fazer isso no computador, assim. Perguntando que quando eu fiz com o meu, eu acabei fazendo um scanner pelo celular, né, e jogando para o computador, mas não fica igual. Primeiro teve uma pesquisa muito vasta sobre a renda de Bilbo, né, muito vasta, pesquisa mesmo histórica, pesquisa de todos os modelos, né, os modelos eles são separados, eles têm categorias, né, coisa que a gente não sabia, né, tem, como eu falei, né, tem uma questão familiar, né, vai de pai, de mãe para avó, para filha e tal, e essas gerações novas não estão mais querendo, né, não, é uma renda baixa, né, então não estão mais querendo. Mas o que a Mariana fez foi, depois de analisar todas essas rendas, categorizar todas, né, e ver como que isso começava, né, ela modelou todas no Rhino. Ela modelou mesmo, tá tudo modelado, né? E aí o legal é que ela modelava e ela imprimia, assim, na hora, para ver se aquilo estava de acordo com a renda original, né? Isso é muito legal, porque nunca foi da primeira vez, modelei, imprimi, é isso, não, né? E a gente imprimiu primeiro em PLA, mas é durinho, eu não tenho nenhuma aqui, mas primeiro durinho, né? E depois a gente fez tudo em TPU, que ele é maleável, né? Tudo maleável, tudo maleável. E aí, com aí sei lá, 3, 4 tentativas, né? Modela, imprime, vê, modela, imprime, vê. A ideia era que ela fosse exatamente igual a real, né? Mas não no processo, sabe? Ela, por exemplo, a renda de Bill, ela tem, né? Ela começa de dentro para fora, vai às bases, né? Depois vai o contorno, né? Tem um processo assim, né? Que ela pesquisou também, né? Mas ela modelou from scratch, né? Assim, do zero, né? Olhando a renda e modelando, né? E também é uma mão na massa, não deixa de ser uma mão na massa, né? Não deixa de ser, né? Ela sabe muito sobre renda de Bill hoje, né? E aí, na modelar, na impressão, né? E na comparação com a real, né, isso dava mais subsídio para ela, aonde ela tinha que mudar, né? A espessura, né? Como é que dava, a aderência na mesa, a restrição do tamanho da mesa, a qualidade da impressora. Então, é aquilo que eu falei antes, né? Que o Anderson também falou, né? Equipamento, ele traz muito mais problemas, né? Muito mais variáveis para a gente pensar, né? Mas o resultado fica muito legal, né? Então, ela tinha essa ligação muito imediata da modelagem, teste, aquele processo que eu falei, né? A renda, nesse projeto aconteceu isso, né? Então, tem, sabe, assim, mesmo na sua área, né? Essa interação, né, imediata com a materialização, né? Pode ser laser, pode ser. A gente já cortou lá, a gente já teve projeto de moda. A gente já fez uma coleção inteira de roupa com tudo cortado a laser. Roupa, jaqueta, blusa, jaqueta, sacola, calça, macacão, fizemos um monte de coisa. E também tem que experimentar, né? Então tem que entender um pouco da modelagem e fazer a experimentação, né? Com materiais diferentes, tá? Legal, obrigada. Fiquei nessa dúvida se tinha feito do modelo ou da construção dele. É, isso aí. Alguém levantou a mão, que eu agora não sei mais quem. Fui eu. Eu queria saber se você conhece um projeto do escritório inglês chamado Caruso St. John, das Galerias de Arte de Nottingham. Será que eu conheço? É muito interessante, porque eles usam um padrão de renda como parte da forma dos pré-moldados de concreto que compõem a fachada do edifício. Abri aqui. E é super interessante e acho que vale a pena. Que legal. Assim, é uma referência pertinente. Houve também uma descoberta de uma renda dentro de uma cápsula do tempo, na escavação do terreno. Literalmente, os ingleses botaram lá numa cápsula do tempo. E aí está no Museu da Cidade, que era produtora de renda na Inglaterra, né? Uhum. E
E aí, para imprimir essa textura na fachada, aí teve todo um processo lá, de CNC, depois um molde de silicone, aí vai para a forma do concreto. Sim, que bacana. E assim, eu vi a produção de vocês e lembrei muito desse processo aí. Bacana. Nós temos um projeto agora que é a representação das fachadas luso-brasileiras na arquitetura luso-brasileira de Florianópolis, né? Então, a gente fez um levantamento de todas as casas, são 38, entre casas e igrejas, né, da ilha, mapeamos todas, né? E agora a gente está fazendo, é uma técnica cut-out, né, que é aquela técnica de sobreposição, né? Que aí o aluno da arquitetura, para arquitetura isso, né? E aí os alunos estão entendendo todos os elementos tipológicos ali das fachadas, né? Para montar depois a gente quer fazer a galeria, né? Das fachadas, né? Mais ou menos assim, né? Cortada a laser, com a sobreposição de papel colorido, né? Tá ficando muito lindo, tá ficando muito legal. E o próximo passo agora é transformar isso, fazer com a Shape Grammar, né? Com a gramática da forma, para ver depois como é que a gente pode materializar de outra forma. É uma segunda etapa do processo, né? Mas também com fachadas, né? Então, assim, a gente, às vezes, interagindo com algum tema, assim, legal, né? Eu entrei no site aqui, né? Muito bacana do Caruso, né? Tem várias coisas ali, inclusive com a Eterra, né? Algumas coisas ali, Então, essas tecnologias, elas vêm só agregar, né? Elas vêm só a contribuir, né, Pedro? Então... E eu sempre falo assim, né, laboratórios como os nossos, né, o Lamo, o LAPAC, tem tantos aqui, né, tem muita gente fazendo essas coisas, né, a gente não fica muito atrás de laboratórios europeus, sabe? A gente tem o equipamento, a gente tem a criatividade, a gente tem a mão de obra, né, e esses temas são muito recorrentes para a gente expandir isso, né. Mas legal pela dica ali, já anotei aqui, bacana. O Gonçalo botou ali, ó. Mas não é aquele, não. Vou botar aqui. Eu achei que era outra coisa. Aí, não sei se você tem aí o link, eu também fiquei curioso. Cara. Acabei de mandar aqui. Legal. No caso das casas, Regiane, que você estava falando, eu lembrei também daquele trabalho de Nova Orleans, né, do Larissá. Isso. Uhum. Que no caso eles não entraram tanto na parte de, vamos dizer assim, de detalhes, de fachada, e talvez vocês consigam fazer isso de uma outra maneira, né? Esse é um trabalho que ele está sendo gerado ele foi concebido e gerado na pandemia. Então, eu tive que meio que né, assim, direcionar para que ele não se perdesse, né? E usar as ferramentas que a gente tinha disponível, né? Então, por isso que eu quero ter um desdobramento depois, sabe? Quando vier presencial, eu quero que ele se desdobre, né, em outras didáticas aí para a gente, que é muito influente essa arquitetura açoriana, luso-brasileira aqui na ilha, né? Então é isso. Isso parece mais interessante, realmente. Regiane, aproveitando também que você puxou essa questão das fachadas, eu vou compartilhar com você aqui minha tese de doutorado, onde eu falei sobre uso de fotografia de maquete no processo didático, justo na Eterra, um dos casos que eu estudei foi o Caruso St. John. E eles usam essa técnica do cutout para gerar a composição da fachada, e aí tem toda uma discussão, e para produzir a fotografia. E aí eu tenho várias fotos ali dentro do pessoal montando, algumas, né, do pessoal montando, e exemplos de fachadas muito potentes. Assim, acho que a sua tese está disponível já? Eu estou botando o link aqui ela é acessível por PDF no Minerva, que é o site da biblioteca da UFRJ. Então você consegue acessar lá. Também pode ser legal para o pessoal da pesquisa desse trabalho. Sim, claro. Uhum. E aí tem exemplos e técnicas assim, é mais uma discussão teórica, menos técnica, mas tem imagens e você consegue acessar também essa produção aí. Vou dar uma olhada. Excelente. Uhum. Sabe que o meu, assim, você falou maquete no processo, no meu TCC, eu me formei em 1986, tá? Sou bem velhinha eu.
né? Em arquitetura, né? O meu trabalho de PCC também foi maquete com fotografia, né? Duas coisas que, assim, me perseguem a vida toda, né? Adoro maquete, adoro fotografia, né? E também foi isso. Só que a gente não usava computador, né? Em 1986, nem Word tinha. A minha tese, o meu PCC foi escrito à mão. Como a coisa evoluiu, Pedro, olha só. A gente aqui, ó, falando da idade, né? Mas eu aprendi também bacana, né? Então, duas coisas que eu amo, né? Que é a maquete, né? A materialização, né? E a fotografia, né? Que estão muito juntas, né? Com certeza. Né? Mas eu vou ler sua tese. Opa, já está aqui no meu caderninho aqui. Legal. Obrigada, Pedro, por compartilhar. O que mais? Esse povo está com fome já, Gonçalo. Acho que a gente tem aí só uma última oportunidade para quem teve até agora. É. É que se deixar, a gente vai falando, né, Gustavo? A gente vai. Se não, até chamar aqui a professora Ana Pasmino, não sei, de repente. Não sei se a Ana está aí. Ana, você quer falar alguma coisa, Ana? Ana está aí, será? Está participando, aproveitar. Uhum. Ah, tá aí, ó. Ana, você quer completar alguma coisa? A Ana estava em aula, né, Ana? Tá. Opa, caiu? A gente está ouvindo, eu não sabia que estava em aula, mas... Não, ela acabou a aula. Ela estava. Sim, estão me escutando, Ana. Não sei se... Não, só queria completar que a importância, né, que o laboratório tem, principalmente no curso, né, de design de produto, né, eu coordeno o curso e também leciono a disciplina de projeto e como que é importante, né, para o aluno a materialização, principalmente por aquilo que até um professor mencionou, ou seja, importante também produtos e produtos importantes, interessantes, não apenas, né, um chaveirinho, não. E também essa questão do serviço que a universidade pública tem que prestar para a comunidade. Cada vez mais se questiona isso, né? A gente é uma universidade pública, forma alunos, mas o aluno, quando se forma, ele se distancia da sociedade, né? E com esses projetos de extensão, a gente vê como que alunos se interessam, né, em trabalhar para a comunidade, monitores, né, que trabalham no laboratório, sempre são monitores que têm essa capacidade, empatia, então são projetos que dão muita satisfação, né, principalmente para grupos muitas vezes atípicos, como alguém perguntou ali, pessoas com alguma deficiência, ou alguma demanda específica, também dá visibilidade em relação aos outros cursos, engenharia, arquitetura, matemática, que conseguem enxergar com outro olhar também disciplinas, cursos que trabalham com projeto, né? Porque muitas vezes, o que faz o designer, né? O que faz um designer de produto? Então, no momento em que você materializa, você vê o resultado, a visibilidade, né, dentro da universidade diferente e dentro da comunidade também. Então, é um ganho, né? O laboratório, ele só aumentou, né, a participação dos alunos e a visibilidade em relação à comunidade. Então, tem sido muito bom, assim, e trabalhar com a Regi também é uma coisa muito prazerosa, né? Como ela mostra, é o lúdico, é o divertido. Então, os alunos, eles se encantam, né? E da mesma forma que ela mostrou, quando a gente faz um projeto e a gente insere, né, o público para que ele vá lá e vê a maquete, fizemos um projeto que foi muito legal, que era fazer o playground para o núcleo de educação infantil da UFSC. E as crianças decidindo, né? As crianças olhando, mas esse aí eu não gostei, eu não quero um escorregador assim, eu quero pular dessa forma. Então, quando a gente fala desse co-design, né? É um co-design que acontece, que participa, né? Então, as decisões são tomadas a partir daquilo que você escuta do público. E os alunos ganham com isso, né? Com certeza, os nossos alunos, eles vão sair com um olhar diferente, né? Eu espero, né? O que a gente tem é vários alunos que voltam e mencionam e falam. Então, acho que é uma mudança também que a materialização tem trazido, né? E como a Regi mostrou, a Kombi, levar para lá, para cá, é um trabalho com a comunidade, né? Então, é muito legal. Valeu, Ana. A Ana é parceira. A Ana é parceira desde sempre no Pronto, nas nossas indiadas.
Muito obrigado, e realmente um trabalho fantástico, aí deu uma esperança boa também mesmo nessa situação de pandemia, né, como as pessoas se podem organizar dentro dessas dificuldades, né, para se superar, né, que é isso que a gente está vendo aqui. Eu até fico aqui vendo, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, tem a rede de Fabulado Livros de São Paulo, né, por exemplo, e eles têm um número muito maior, mas eles não chegam nessa capacidade de interação que vocês têm mesmo já com um número grande de núcleos, né? Então, de repente, é um conhecimento que precisam exportar, de repente, também, né? Porque realmente é muito bom, né? Então, até fica aí também essa sugestão aí de repente, né? Não, passar também esse modelo. Acho que talvez a publicação que a Regina estava falando agora, que vão ter, né? Do aniversário do laboratório, tal como a gente também tem a referência quando o LAPAC publicou aqui no livro, acho que isso vai ser um momento também importante aí no percurso, né? E para divulgar aí o vosso trabalho também noutras fronteiras, que acho que super está merecendo, né? É aquilo, a gente gosta do que a gente faz, isso já é 90%, né? E essas dificuldades a gente tem superado, né? Não dá de um jeito, dá de outro. Né? Vamos assim, não dá, vamos aqui, né? E eu sempre falo, as pessoas é o que tem de mais importante dentro desses espaços, né? Aquele DNA dos 5 pontos é a segunda coisa, né? Não necessariamente nessa ordem, né? Mas sem as pessoas nada disso funciona, né? E a gente gostando do que está fazendo, vai embora, vai de vento em popa. Que bom. Muito obrigado, então. Vamos dar aqui um tchau para todos. Esperar que a gente se encontre logo fisicamente. Isso. Se alguém depois... possível, né? Quero deixar o convite, se alguém... Agora não, porque não pode entrar, mas né, a partir de abril já estaremos presencial. Se alguém quiser visitar o Pronto, teremos o maior prazer de receber. Tem como comprar ticket? Tem fila já? É a fila do RU. Pega a fila do RU, né? Depois... Mas será um prazer recebê-los, a gente, ou mesmo fazer alguma pesquisa, não sei, qualquer coisa, intercâmbio de pesquisa, de aluno, não sei, exportar workshop, a gente fica à disposição mesmo, tá? A gente está aberto a qualquer interação que vocês precisem. E ali está o nosso e-mail, né? Ou tá? Não está o e-mail ali. Tá, Pronto 3D, né? O Gonçalo tem meu e-mail particular também, pode passar e-mail, Gonçalo? Coloquei aqui. O site faltava o .br. Ah, faltou? .br, senão não abre. Não, senão não abre, exatamente. Olha que falha minha. Eu fazendo propaganda enganosa. Não, eu acho que acontece. Só tava... Sim, BR, claro. É que eu tentei na hora que eu não estava... Eu não sei se você tem o e-mail institutos da faculdade, se é esse. Não, mas bota o meu Gmail. Não, é regipupa@gmail. Ok, perfeito. Pode ser esse, tá? Se alguém quiser entrar em contato comigo, tranquilo. Tá bom? E eu agradeço, de novo, a oportunidade, tá? Tema que eu adoro falar, adoro discutir, adoro ouvir as pessoas, adoro mostrar. Não mostrei a Kombi, numa outra hora eu mostro a Kombi. Se alguém quiser vir passear de Kombi em Florianópolis, também está à disposição. Só cabe 3 da Kombi, tá? Não vem muita gente junto. Muito obrigado. Um abraço, viu? Anderson, um beijo para vocês. Obrigado a todos. Beijo. Valeu, tchau. Ana, obrigada, Ana. Muito obrigado. Tchau. Gente, tchau. Tchau.